Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto Varrese, da Igreja Unida do Jardim Ângela. Nós estamos aqui para mais uma aula a respeito da grande tribulação. E nós continuamos ainda falando sobre Mateus capítulo 24. O contexto 24 de Mateus com o período da grande tribulação. Eu gostaria de informar o seguinte: quando eu gravei o vídeo, eu imaginava que seria uma aula, mas o vídeo ficou muito grande. Então eu tive que quebrar em dois para ser colocado em duas partes. Então a primeira parte foi a semana passada, onde nós assistimos, onde foi publicado o vídeo, Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 15. Só que nós não terminamos o versículo 15. Então nós vamos continuar nesta aula agora, tá ok? Ainda capítulo 24, do versículo 15 ao 31, que é o objetivo da nossa aula. Se você tiver alguma dificuldade em entender a continuidade, seria interessante depois você voltar e assistir a aula da semana anterior, que seria a aula 11, parte 4. Se você está acompanhando no estreia, que é quando o vídeo é liberado, assista até o final. Mas se você está vendo o vídeo pela primeira vez, eu recomendo que você volte para a parte 4, tá? A grande tribulação, aula 11, parte 4, Mateus 24, do 1 ao 15, antes de ver esse vídeo, tá bom? Eu só queria ler o versículo aqui, ok? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, Mateus 24, 15. Tá? A gente já começou a falar sobre isso na aula anterior, agora a gente vai continuar com a continuação da gravação, tá ok? Boa aula! Eu dei uma pequena pausa no vídeo e eu achei o versículo que fala a respeito da quantidade de judeus que serão mortos. Só que eu já coloquei ele na sequência aqui num ponto que dá para ele ser mencionado, tá? Veja bem, a gente falou a respeito estava falando agora dos sacrifícios que eles voltariam a acontecer, só que num dado momento o anticristo ele interrompe o sacrifício. Até porque é tirado? Porque os judeus estão depositando no anticristo a pessoa do Messias. E de repente eles descobrem que ele não é o Messias, até porque é colocado uma abominação dentro do lugar santo. E aí eles, tem coisa errada. Tá? Então, e a gente vai discutir um pouquinho o que pode ser a tal abominação. Tá? Segundo Tessalonicenses 2:4 fala assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Tá? Então ele entra no tempo de Deus, tá? E exige adoração, e ele blasfema contra Deus e tudo, contra os santos, e contra, quando eu falo santos, né, não os santos de imagem, né, mas contra os homens e mulheres de Deus. Tá? Olha o que fala em Apocalipse 13, do 14 ao 15. E enganos que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem. Tá? Uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Entenda que a besta é o anticristo. No Apocalipse não existe a palavra anticristo, existe besta maior, besta menor, ok? A besta que vem do mar e a besta que vem da terra. Mar simboliza nações. Terra normalmente é Jerusalém. Então acredita-se que o anticristo venha das nações e provavelmente do Império Romano,
ok? Do novo Império Romano, tá? Aqui das regiões do novo Império Romano, e o falso profeta que vem da terra, provavelmente ele será judeu, falso profeta. Tá? Então, quando Jesus fala que a abominável da desolação, né, o abominável da desolação, todo o Velho Testamento, né, está muito associado à abominação, a quando a gente fala a respeito, como é que se diz? A respeito de uma idolatria. Então, o que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, no Velho Testamento, Israel sofreu muito com idolatria. Israel sabe as experiências que o Israel de hoje sabe o que o Israel do passado passou com ídolos. Então, quando eles, para eles é abominável, né? Uma idolatria é algo extremamente abominável. Quando eles se deparam com uma imagem de adoração dentro do templo, a abominação entrou. Tá? Essa imagem pode ser uma estátua também, ok? A semelhança de Daniel 2, como fez a estátua, pode ser uma estátua também. Alguns defendem que seja uma estátua, tá? Eu não posso cravar, mas a Bíblia fala imagem, né? Outra coisa interessante, ó, além da lei da dupla referência, o tal do antes do Senhor Jesus, houve um período onde Antíoco Epifânio ele pegou um porco e mandou servir carne de porco dentro do santuário como holocausto. Tá? Então, alguns tentam dizer que a abominação entrou no lugar santo naquele momento. Mas é forçar muito a barra. É melhor ir para a lei da dupla referência, porque os demais acontecimentos findariam com a segunda vinda de Cristo. Tá? E a abominação que entrou no lugar santo, ela precede essa segunda vinda, precede o juízo das nações, nada disso aconteceu. Então é melhor encarar como uma tipificação da abominação, da lei da dupla referência. Tá? Eu peço paciência, porque as gravações eu faço muitas vezes à noite, a grande maioria. Né? E a gente já está um pouco cansado, né? A nossa voz já não é mais, já não está tão clara, a gente está um pouco cansado. Tem vídeos que eu estou até um pouco com o semblante caído, e é um esforço para que você seja abençoado. Né? Alguns não têm o esforço de assistir os vídeos da igreja, mas entenda que todos os vídeos é feito com inspiração e transpiração, como disse Einstein. Né? Vamos lá. Só não vou dizer como ele, que é 1% inspiração e 99% transpiração, porque a inspiração vem do Senhor aqui e é difícil dizer o quanto é do Senhor e o quanto é a nossa parte aqui. O que importa é que ele cresça e diminua a nossa. Bom, agora a gente vai chegar a uma nova etapa. Estudamos até o versículo 15. Entenda bem, do versículo 16 ao 18, o Senhor Jesus dá instruções aos judeus de como eles devem se comportar no período da tribulação. Tá? No final a gente faz um resuminho. Então ele começa a falar o seguinte, ó. Entenda que haverá um remanescente judeu. Tá? Como eles deverão se comportar? Por que um remanescente? Porque haverá uma grande quantidade morta. E a gente vai ler o versículo que eu achei. Porque Deus é fiel. Mateus 24, do 16 ao 9, diz assim: Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Tá? Primeiro, se usava sobre a roupa
se usava uma capa, tá? O Senhor Jesus, mas quem trabalhava no campo não levava a capa ficava em casa. Mas ele está falando assim, olha, quando vê a assolação, quando vê o grande levante, não volta para buscar a capa não, foge. Então a gente vê uma instrução aqui de fuga. Não volta para buscar a tua capa. Não volta para buscar tuas coisas. Não faça como fez a mulher de Ló, em outras palavras, né? Você vai voltar para buscar algum pertence teu e você pode pagar com a vida. Então fuja, fuja, né? Fuja para os montes, tá? Algumas pessoas falam, olha, mas no primeiro século teve a perseguição a Jerusalém e os judeus cristãos da época lembraram dessas explicações. Novamente, lei da dupla referência. Ela não finalizou ali, porque não teve a segunda vinda de Cristo. Então é claro, é fácil refutar que isso aconteceu e se concluiu lá, tá ok? Dizendo, o resto da profecia que vinha em seguida não aconteceu. Passaram 2000 anos e não teve a segunda vinda de Cristo de imediato, não teve o julgamento das nações, não teve o restante das profecias, tá ok? Então, não teve os selos, as trombetas, não teve os juízos de Deus, como nunca aconteceu dor como nunca aconteceu e nunca irá acontecer. Tá? Tudo que aconteceu de dor naquela época já se repetiu. Olha o que os judeus passaram no Holocausto. Olha que sofrimento. Eles sofreram naquela época. Na história, os judeus sofreram muito, mas nada se compara com o sofrimento final. Tá ok? Forçar para dizer que isso aconteceu, não vai conseguir explicar o restante das profecias. Né? Interrompi porque teve um barulho aqui do lado, né? É normal, estamos em casa gravando, ok? E a gente tá aí às vezes um motivo de gravarmos às vezes de madrugada, às vezes 11 horas, né? Agora, por exemplo, são 22 horas, está cedo ainda, então tem algum barulho, né? Às vezes, porque as pessoas têm a liberdade de fazer o que querem nas suas casas, e isso é muito bom, né? Quer orar, quer cantar, quer fazer o que quiser, a democracia permite. Então vamos lá. Falando sobre Mateus 24, 16 ao 19, tá? Então olha que interessante. Ainda sobre não busque a sua capa, devido ao calor, não só a capa, mas muitas vezes a túnica ficava, tá? Faziam parte da vestimenta, né? Então, não volte para buscar, porque é o risco de perder a vida. Olha o que fala, né? A ordem é fugir. O bicho pegou, eles vão ter que fugir. Okay? Isso não é igreja, é Israel. Eu não sei o que vai acontecer com aqueles que não são Israel, que aceitaram Jesus, se vão estar nesse meio com Jerusalém. Duvido, porque terão que estar lá com Jerusalém. Tá? É um capítulo à parte. Aquele que aceita Jesus na tribulação, olha, não tem monte para correr, não. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Os judeus ainda têm um escape. Vá para os montes, ok? E ali Deus, né, no Monte das Oliveiras, vai prestar socorro a eles. Tá? Olha o que diz aqui, ó. Mas ai das que estiverem grávidas. Tá? Vamos falar algumas coisas interessantes aqui, ó. Nos dias que Israel foi saqueado e houve a grande diáspora e ficaram 2000 anos fora, tá? Mulheres grávidas sofreram. Há quem diga que mulheres tiveram seus filhos arrancados do ventre, ok? E a gente vai tentar entender melhor o que são essas mulheres grávidas, tá? Tudo também pode ser dupla referência, sofreram lá e a coisa vai ser difícil, tá? Imagine, tá, a seguinte situação. Tamanha será a intensidade do sofrimento que nem mesmo as mulheres grávidas e os recém-nascidos escaparão.
Então o Senhor chega ao ponto de exclamar: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O sofrimento vai para elas também. O anticristo não vai ter piedade de mulher grávida, de criança recém-nascida. Ele, a gente vai estudar um pouquinho sobre o anticristo. Ele vai reunir toda a perversidade de todos os impérios que antecederam a ele. Ele vai pegar a perversidade. A gente vai ver isso de forma simbólica e de forma literal. Tá? Não tem isso, velho, criança. Tá? Que mais? Quando ele exprime a palavra ai, quando o Senhor Jesus exprime a palavra ai, não está dando nenhuma conotação exagerada, não. Tá? Pois aqueles dias serão marcados por gritos e dor. Serão dias como nunca aconteceu na face da terra. É fácil anular qualquer tipo de tentativa de dizer que houve sofrimento naquele período. Né? Nunca teve, né, um período tão difícil como vai acontecer na tribulação. Tá? Chovendo numa olhada e repetindo o que já falamos. Outra coisa, a referência certamente aponta para um período de fuga desesperada. Não é uma fuga planejada, vamos lá, não. Fuga desesperada. Larga tudo, foge para os montes. Não esqueça. Quando disserem a paz e segurança na terra, haverá repentina destruição. Repentina destruição. Olha, e aí vem a perseguição. Vem a perseguição, foge para os montes. Né? Não vai buscar capa, não vai buscar seus pertences. Né? A referência certamente aponta para um período de fuga desesperada. Aliás, essa ideia de fuga alucinada é fortalecida em outros versículos, caracterizando o contexto da grande tribulação. Tá? Eu queria chamar a atenção, quando a gente fala da dupla referência, tá? Alguns estudiosos pretendem acreditar que esse ai das grávidas, tá? Não está fazendo uma fuga aludindo não somente à mulher em si, mas a toda a população civil israelita. Né? A dificuldade da população, especialmente das mulheres gestantes, em escapar em chegada iminente dos exércitos do anticristo. Imagina, chega em Israel o exército dando tiro, açoitando, prendendo, tá? E aí, corre. Né? Entenda toda a nação fugindo, toda uma nação fugindo para os montes, de carro, a pé, de bicicleta, quem está no campo. Olha o desespero, né? Não dá para voltar para buscar comida. Vou voltar para buscar comida. Vou voltar para isso. Só que lá em Apocalipse fala, né? Eu não sei se foi no vídeo anterior, né? Que fala que Israel, né, é a mulher que é perseguida pela serpente e que ela foge para ser alimentada. O Senhor vai ser o socorro de Israel. Tá? Israel vai fugir para os montes e o Senhor vai ser a sua provisão. Tá? Algumas curiosidades aqui. Embora essa advertência nada tenha a ver com o arrebatamento da igreja, é pertinente perguntar: qual será o destino das crianças que estiverem no ventre materno por ocasião do arrebatamento? Então, a gente não falou sobre isso lá. Tá? Uma criança, ela está salva em si. A Bíblia dá textos que nos dão base para isso. Então, se a mãe foi arrebatada, ok? A criança, ela é, como é que fala? A criança, ela não tem pecado, ela será salva, ela vai junto, né? Então, eu não acredito, os estudiosos não acreditam que Deus vai arrancar
a criança do ventre da mãe, e ela vai ser arrebatada, né? Até porque essa criança, a mãe que não é crente, a mãe que não é salva, que não é cristã, ela vai continuar sua gestação, tá? E a criança vai nascer na grande tribulação, e se morrer no período de grande tribulação, tem salvação, tá, ok? Há uma discussão se crianças serão arrebatadas como noiva, provavelmente porque das tais é o reino dos céus. Deixai vir a minhas crianças. Então, provavelmente as crianças serão arrebatadas. E começamos a grande tribulação com o quê? Com crianças que irão nascer na grande tribulação. É uma hipótese muito forte. É difícil afirmar, mas é o que eu acredito e que muitos estudiosos também pensam dessa forma, tá ok? Porque aí a interpretação é livre aí, né? A partir do versículo 20, tá? Versículo 20 e 21, nós temos aquele versículo que eu falei do inverno lá. Olha só que interessante. 24, 20 e 21. O Senhor Jesus continua: orai para que a vossa fuga não se dê. Em que períodos? No inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Há só um detalhe antes que eu esqueça. Tá? Esse episódio, quando o Senhor Jesus cita da fuga, tá? Ele cita da fuga, ele cita pós abominação entrar no lugar santo, a fuga, aí em seguida ele cita a grande tribulação. Então, a fuga ela vai acontecer entre a assolação e a grande tribulação, ok? Então, qualquer tipo de fuga tem que ser posta para ser considerada a grande tribulação, né? Para ser um momento de cumprimento final desse versículo, tem que ser após a abominação entrar no lugar santo, após Israel voltar a queimar holocaustos, após Israel fazer o pacto com o anticristo. Nada disso aconteceu ainda. Então vamos lá, então voltando. Mateus 24, 20 e 21. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não a tem havido e jamais haverá. Olha só. Se jamais haverá, tá? O cumprimento desses versículos aí que dizem que aconteceu lá atrás, na íntegra, ok? Jesus está falando que seria um sofrimento que jamais haverá. Nós estaríamos tendo que admitir que o pior passou lá. Daqui para frente não vai ter o pior. E onde a gente vai encontrar o período da grande tribulação? Não vai existir, né? E outra coisa, Jesus falou que jamais acontecerá. Os que creem que não haverá outras correntes, tá? Eles podem tentar se basear nisso para dizer, olha, tá vendo, já aconteceu tudo isso. Só que quando Jesus fala que jamais haverá, o sofrimento que os judeus passaram com Hitler não se compara com o que eles passaram lá atrás, né? Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Que a vossa fuga não se dê no inverno. Primeiro ponto, dificuldades climáticas de deslocação. Tá? Ore a Deus para que o vosso escape seja num dia com boa temperatura, né? E quando ele fala aqui, ó, e nem no sábado, porque no dia de sábado eles estão o quê? Eles estão reclusos, eles estão fazendo o quê? Estão em adoração, presa fácil. Eu vou na sinagoga, eu encontro o judeu lá. Ok? Então ele está colocando essa colocação. Cuidado para que não se dê no inverno,
nem do sábado, pela dificuldade. E outra, se está se referindo ao sábado, não é para a igreja. Está falando com o judeu aqui, ó. Mais um indício que está falando com o judeu. Ó judeu, né? Porque o judeu não aceitou Jesus, ele continua tentando seguir a lei. Tentando, né? Porque não consegue, né? Olha o que diz aqui, ó. Fica subentendido que deveriam fugir, tá? Lembrando da mulher fugindo da serpente. Olha só, Apocalipse 12:6. E a mulher fugiu para o deserto, a mulher que gerou o Messias, onde já tinha preparado lugar, onde tinha lugar preparado por Deus. Quando Jesus falou assim, olha, vai para os montes, tem um lugar que Deus preparou para eles. Haverá um lugar preparado para eles, para a fuga deles. Foge para os montes, ao lugar, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Então, eles vão fugir na metade da tribulação. 1260 dias, nós já explicamos, são meses de 30 dias, 12 anos, vezes 3 anos e meio. Tá? Então, se a gente pegar 3 anos e meio, 3,5, vezes 12 meses, vão dar 42 meses. Se multiplicar por dias de 30, meses de 30 dias, porque o calendário aqui é lunar. O calendário lunar são meses de 30 dias, anos de 360 dias. Aí você faz a conta, você vai chegar em 1260 dias. Os 3 anos e meio da grande tribulação, Israel vai fugir para ficar escondida num lugar preparado por Deus. Vai estar protegido. Tá ok? Alimentado. Mas muito judeu vai morrer até esse momento, tá? A gente vai ler os versículos que eu falei. Imagina a dificuldade climática, né? Ora a Deus para que não aconteça no inverno. Por quê? Vai voltar para buscar. Está no campo. Vai para a montanha no inverno? Meu pai, meu Deus. Vai correr para o frio? Não, vamos voltar para buscar agasalho, vou buscar minha capa. Você vai buscar o agasalho e vai morrer, vai ser morto. Né? Risco de ser morto. Né? Vamos lá. Do 22 ao 28, estamos finalizando, hein? Tá? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse abreviados aqui, a gente vai falar um pouco sobre ele, tá? Aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não olheis nem deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, que se possível enganaria até os escolhidos. Os escolhidos aqui é Israel. Tem gente que pega aquele pastor lá que está fazendo um sinal prodígio, é esse que está. Nada, não cometa a heresia, não acuse homens de Deus, mulheres de Deus, que são usados por Deus. Os dons do Espírito Santo estão aí, tá ok? Não cometa esse tipo de erro. Farão sinais e prodígios que, se possível, enganaria quem? Os escolhidos. Quem é um povo escolhido? Israel. Esses dias, se eles não fossem abreviados, entenda como se eles não fossem limitados. Não é que Deus vai abreviar. Ele limitou a 1260 dias. Se esses dias não fossem limitados a 1260 dias, né, sabe, teriam acabado com todos. Né? Olha só. Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, Deus ele delimita num tempo de 1260 dias, que não é pouco, tá ok? Se ele amplia esse período, né, muito mais morte nós teríamos, tá? Vamos lá. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Não saiais da onde? Das montanhas. Olha, o Cristo está lá. Olha, vamos descer. Lembra que os 144 mil pregaram? Vamos lá. Não saiais. Não saiais. Fique nos montes. Provavelmente, Monte das Oliveiras. Jesus ele foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras. E o que lá está em Atos que menciona? Olha, varões, esse Jesus, do mesmo modo que subiu, ele há de descer. Ele estava no Monte das Oliveiras. Ele há de descer no Monte das Oliveiras. Não saia de lá.
É porque lá que ele vai estar. É a mensagem que ele está dando para os judeus, não para a igreja. A igreja não está aqui. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, é, ah, portanto, se vos disser, eis que está no deserto, lançai, eis que está no interior da casa, não acrediteis, não acrediteis. Mantenha na sua posição, isso para os judeus, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, povo de Israel, fujam para os montes, fiquem na cena alimentada. Vocês vão se encontrar com o Messias. Se alguém disser que o Messias está no interior da casa, está no deserto, não saiais. Sabe por quê? Porque quando ele vier na sua segunda vinda, aleluia, ele virá com aparência, no arrebatamento ele para nas nuvens e chama: vem, amada minha, vem, igreja minha, e a igreja sobe arrebatada com ele. Agora ele volta na segunda vinda e a Bíblia fala que todo olho o verá. Então, judeu, fica no monte, porque todo olho verá. Então, o judeu vai estar no monte, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, visível, Jesus será visível nos ares. É como os versículos que nós citamos tanto, ele virá nas nuvens com poder e grande glória, rodeado com seus santos, anjos, né, e anjos, e a sua esposa, né, a sua veste salpicada de vestes brancas com a espada que ele vem para julgar as nações. Então Israel tem que esperar. Aí está a paciência dos santos. Esta é a paciência dos santos. Vai ter que aguentar a barra lá em cima lá. Quando fala assim, onde estiver o cadáver, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mateus 24, 28. Né? Quem é esse cadáver? E quem são e se ajuntarão os abutres? Está dando uma menção assim, olha. Onde tem o cadáver, o abutre vai lá, que é um tipo de urubu. Né? O cadáver aqui representa o judaísmo apostatado, afastado de Deus. Simboliza o sistema mundial sob a regência do anticristo. Tá ok? Então, ele está falando assim: onde estiver o cadáver, ó Israel, saia da apostasia, fuja, fuja para os montes, tá? Porque onde estiver a apostasia, onde estiver o sistema mundial, onde estiver a falsa religião, porque o anticristo será um líder religioso também, haverá uma religião mundial, ele será uma religião, né? Ali é o cadáver, ali é o cadáver, é a religião morta. Aí virão os abutres. E quem serão esses abutres? Os juízos de Deus, ok? Então, os abutres aí serão os juízos de Deus para exterminar, né, com esse cadáver. E aí o tão esperado versículo, Zacarias capítulo 13, versículo 8 ao 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que duas partes dela serão extirpadas. Terra aqui está se referindo a Israel. Duas partes dela serão extirpadas. Isso pelo contexto todo de Zacarias. Duas partes delas, e não é coisa da minha cabeça, hein? Você vai encontrar em bons livros. Já falei que eu sou um estudioso, eu não sou um criador, dessa doutrina, eu sou um estudante. Né? E acontecerá que em toda a terra, diz o Senhor, que duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará. Então, duas partes da população judia morta, vai restar um terço. E farei passar esta terceira parte, tá, pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata.
e a provarei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é meu povo. E ele dirá, ó Senhor, é o meu Deus, aleluia. Olha o momento, foge para os montes, muito judeu morrendo, por fim de toda essa matança na tribulação. 2/3 de judeus irão morrer. Eu provarei como se purifica a prata. O cidadão que purifica a prata, se você pesquisar na internet, você vai encontrar isso aí. Ele aquece a prata e ela se torna líquida. E na prata tem escórias e você tem que purificar. E aí a escória se separa da prata. E qual é o momento? Eu não sei se chama ourives também, porque ourives cuida de ouro. Mas quando esse homem que está trabalhando a prata, qual é o momento que ele sabe que a prata já está purificada? Qual é a prova? Quando ele olha para a prata e ele consegue ver a própria imagem, consegue ver o rosto dele na prata, ele sabe que ela está pura. O Senhor vai olhar para Israel, ele vai purificar pelo fogo, como o sabão do lavandeiro. Ele vai purificar. E quando ele olhar para Israel, porque ele objetiva olhar para Israel e olhar a sua imagem do seu povo, o seu povo entronizado com ele. E quando ele olhar para a prata, que seria o seu povo purificado, ele dirá, é meu povo. E o povo virá para ele e falar, o Senhor é o meu Deus, aleluia. Este é o objetivo da grande tribulação. Tratar as nações gentílicas e tratar com Israel para cumprimento da profecia. A gente aprende, então, dos versículos 16 ao 28, que eles deverão fugir. Esses dias serão abreviados para 3 anos e meio, para que os escolhidos sejam salvos. Delimitado, não é diminuído. Falsos cristos e falsos profetas farão milagres. Veja Apocalipse 13 e 14. Mas então, finalmente, diante dos olhos deles, virá o Senhor, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, segundo a vinda de Cristo. Versículo 29 ao 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todos verão, todo olho verá. Né? É o Filho do Homem, a segunda vinda. Versículo 30 é esse, né? E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Ele junta seu povo. E aí ele faz o julgamento das nações, tá? Lembrando novamente Mateus 24, tá? Antes que eu esqueça. Os versículos 40 e 41, um será levado e outro será deixado, tá? Já faz parte, né, da separação dos bodes, das ovelhas, que a gente vai ver, nós iremos ver do julgamento das nações, tá? Em Mateus 25, 33, tá? Para finalizar,
Mateus 24:14. Vamos voltar. E este evangelho do reino, não o evangelho da graça, será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações. E então virá o fim. Ok? Há duas interpretações aqui. O evangelho será pregado para todas as nações pelos 144 mil. Então virá o fim. Que fim? O fim da tribulação. E o evangelho do reino será pregado por todas as nações, no reino milenial de Cristo. O evangelho vai ser pregado, porque entrarão no milênio não só os crentes, entrarão nações que foram amigas de Israel, que foram julgadas, absolvidas e entraram. Vai nascer gente no período do milênio. Esse evangelho vai ser, a Bíblia fala que de Sião virá a lei, de Sião virá a lei. Tá? Israel será de lá, Jesus reinando de Sião, tá, ok? Virá a lei. Né? Então virá o fim, e aí o juízo final. São duas possíveis interpretações. Tá, ok? Mas nós não esperamos o fim. O fim para nós será uma continuidade, tá, ok? Nós esperamos o arrebatamento. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Continue divulgando esses vídeos e não deixe de orar pela minha vida. A paz do Senhor, Deus te abençoe. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!